Neste vídeo nós vamos conhecer e refletir sobre uma lição que faz parte deste livro, Lázaro Redivido, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Irmão X. A lição que vamos conhecer é a número 17. O título dela? Lição em Jerusalém. Muito significativa foi a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, de que o texto evangélico nos fornece a informação. A cidade conhecia-o desde a sua primeira visita ao templo, e muita gente, quando de sua passagem por ali, acorria, pressurosa, a fim de lhe ouvir as pregações. O povo judeu suspirava por alguém com bastante autoridade que o libertasse dos opressores. Não seria tempo da redenção de Israel? A raça escolhida experimentava severas humilhações. O romano orgulhoso apertava a Palestina nos braços tirânicos. Por isso, Jesus simbolizava a renovação, a promessa. Quem operava prodígios iguais ao dele? Profeta algum atingira aquelas culminâncias. A ressurreição de Lázaro, enfaixado no túmulo com sinais evidentes de decomposição cadavérica, espantava os mais ilustres descendentes de Abraão. Nem Moisés, o legislador inesquecível, conseguira a realização daquela natureza. E o povo, naqueles dias de festa tradicional, se dispôs a homenageá-lo em regra. Receberia o profeta com demonstrações diferentes. Mostraria aos prepostos de César que Jerusalém não renunciava aos propósitos de libertação, ciosa de sua autonomia, e agora mais do que nunca possuía um chefe político à altura dos acontecimentos. Jesus certamente não atenderia às imposições dos sacerdotes e nem se submeteria ao suborno ante as promessas douradas dos áulicos imperiais. Em vista disso, quando o mestre saiu de Betânia a caminho da cidade, alinharam-se fileiras de populares, saudando-o festivamente. Anciões de barbas encanecidas acompanhavam o coro dos jovens, dizendo: Hosanas ao filho de Davi. As mulheres gritavam entusiasticamente, amparando criancinhas a sustentarem com graça verdes ramos de palmeira. Os discípulos, ladeando o mestre, sentiam o efêmero júbilo provocado pelo mentiroso incenso da multidão. Os fiéis galileus, guindados inesperadamente ao cume da popularidade, inclinavam-se com desvanecimento, embriagados pelo triunfo. De espaço a espaço, esse ou aquele patriarca fazia sinais a Pedro, Filipe ou João, convidando-os a se pronunciarem discretamente. Perguntavam: quando se manifestará o Messias? Os interpelados assumiam a atitude de orgulhosa prudência e respondiam quase sempre a mesma coisa. Estamos certos de que a homenagem de hoje é decisiva e o Messias dar-nos-á a conhecer o plano das nossas reivindicações. Jesus agradecia aos manifestantes de Jerusalém com o olhar, mostrando, porém, melancólicos sorrisos. Demonstrando compreender a situação, logo após, convocou os discípulos para uma reunião mais íntima, em que lhes diria algo de grave. Interpelados por alguns amigos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, informaram quanto ao anúncio do Mestre. Discutiria as questões do presente e do futuro,
e possivelmente seria mais claro nas definições políticas da ação renovadora. Por esse motivo, enquanto Cristo e os companheiros tomavam a refeição frugal no cenáculo, verdadeira multidão apinhava-se discreta nas adjacências. O povo aguardava informações do colégio apostólico, entre a ansiedade e a esperança. Fim da reunião, e enquanto Jesus e Simão Pedro se demoravam em confidências, 6 discípulos vieram cautelosos à via pública. A fisionomia deles denunciava preocupações e desencanto. Começaram os comentários. Entre os intelectualistas de Jerusalém e os pescadores da Galileia. Perguntou o patriarca, chefe daquele movimento de curiosidade. Que disse então o profeta? Explicou-se, afinal? Esclareceu Felipe com benevolência. Sim. E a base do programa de nossa restauração política e social? Comentou? O apóstolo redarguiu. Recomendou o Senhor para que o maior seja servo do menor, que todos deveremos amarmos uns aos outros. Indagou o ancião de olhos lúcidos. E o sinal do movimento? Replicou o apóstolo humilde. Estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós. Dirigir-se-á imediatamente a César, fundamentando o necessário protesto? Disse-nos o Senhor para confiarmos no Pai e crermos também nele, que é nosso Mestre e Senhor. Exclamou o patriarca irritado. Não se fará então exigência alguma? Explicou Felipe sem se perturbar. O Mestre aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome. Entreolharam-se admirados os circunstantes. Resmungou o velho. E a nossa posição? Não somos o povo escolhido da terra? Muito calmo, o apóstolo então esclareceu. Disse o Mestre que não somos do mundo e por isso o mundo nos aborrecerá, até que o seu reino seja estabelecido. Espolcaram então as primeiras gargalhadas. Continuou o israelita exigente. Mas o profeta não assinou algum documento, nem se referiu a qualquer compromisso com as autoridades? Não, respondeu Felipe, sincero e ingênuo. O mestre apenas lavou os pés dos companheiros. Para os filhos vaidosos de Jerusalém era demais. Surgiram então risos e protestos. Não te disse, Jafete? Falou um antigo fariseu ao patriarca. Tudo isso é uma farsa. Um moço pedante afiançou, depois de detestável risada. Muito boa esta aventura dos pescadores. Dentro de alguns minutos, via-se a rua deserta. Desde essa hora, compreendendo que Jesus cumpria, acima de tudo, a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens, a multidão abandonou. Os discípulos, reconhecendo também que ele desprezava todos os cálculos de probabilidade do triunfo político, retraíram-se, desapontados. E desde esse instante a perseguição do Sinédrio tomou o vulto e o Messias, sozinho com a sua dor e com a sua lealdade,
experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite, a ironia e a crucificação. Essa foi uma das últimas lições dele entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, mas muito difícil cumprir-lhe a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos. Irmão X então nos traz, através desse texto, um recorte de toda a missão de Jesus junto a nós aqui no plano físico, missão essa realizada há mais de 2000 anos praticamente. Um retalho, um recorte. Ele pinta em cores vivas, é uma tela, ou melhor, é um clipe, é um vídeo, em que a gente consegue acompanhar esse momento crucial, derradeiro da missão de Jesus. O momento em que ele sai de Betânia e vai com o seu grupo de apóstolos até Jerusalém. A entrada em Jerusalém. A cidade da raça escolhida, do povo escolhido. Finalmente o libertador chegou, porque o povo judeu, oprimido, escravizado, tiranizado pelos outros povos, pelas outras nações, aguardava desde sempre o libertador. Ansiosa por alguém que libertasse-a dos opressores. E de repente, um galileu estranho começa a fazer prodígios, milagres, como eles viam como milagres. E o cego passa a enxergar, o mudo passa a falar, o paralítico de nascença passa a andar. Como assim? E expulsa demônios, eles dizem isso, expulsa demônios. E aquele que estava morto retoma a vida. Quem é esse? É o Messias, finalmente. Agora sim. Agora temos o Messias que as profecias, os profetas, as escrituras tanto prometeram. Eis que chega aquele, o prometido. E agora se fará então a libertação. Então o povo aguardava isso. O guerreiro, o libertador, o estrategista, o político, aquele que iria acabar com a tirania romana. O povo exigia, queria, esperava uma coisa, Jesus entrega a outra, completamente diferente, antítese do que eles queriam. Cai por terra toda a esperança daquele povo. Foi isso que aconteceu. Jesus. Na história da humanidade, nós tivemos inúmeros, incontáveis guerreiros, soldados, heróis, libertadores, homens e mulheres, que fizeram coisas incríveis. Mas nenhum deles superou ou irá superar Jesus. Nenhum deles foi tão corajoso quanto Jesus. Nenhum deles foi tão disciplinado, obediente, paciente, caridoso, fraternal, amigo, irmão, como Jesus foi. Nenhum deles. Nenhum. Você pode pegar o guerreiro mais corajoso que já existiu
nenhum supera a coragem de Jesus de descer da esfera crística para mergulhar aqui, num planeta de provas e expiações, para fazer o que fez, obedecendo a uma missão, sem interferir nessa missão. Jesus não saiu 1 milímetro daquilo que era a sua missão. Ele não fez o que ele queria, ele fez o que precisava ser feito. Ele não fugiu à prova, à missão. Nenhum vai superar. Nenhum. O Rei dos Reis. Tirando a religião da nossa reflexão. Tirando. Porque as religiões, elas estão perpetuando Jesus ou num crucifixo, no madeiro, crucificado ainda sofrendo, ou como o Salvador, exatamente como o povo de Israel, de Jerusalém, os judeus esperavam. O Salvador, sem entender a essência da mensagem que ele trouxe. A essência moral e ética que esse homem que dividiu a história entre antes e depois dele deixou. Porque mergulhamos nos fanatismos, nos entendimentos equivocados. Jesus não ressuscitou Lázaro, porque Lázaro não estava morto. Porque quando se morre, corta-se o cordão de prata. E não há como religar. Cortou, acabou. Ninguém no universo tem esse poder, exceto aquele que nos deu a vida. E esse tem. Abaixo dele estamos todos nós, inclusive Jesus. Jesus não trouxe a vida a Lázaro porque Lázaro não estava morto, estava em estado de catalepsia. Cataléptico. E as narrativas têm exageros. Exageros, porque nós sempre exageramos. Um vê um acidente, o outro vê o mesmo acidente, as narrativas serão diferentes. O acidente foi o mesmo. Então o homem exagera, dizendo que ele já estava morto, que já fedia, etc, etc. Jesus não ressuscita, não tem o poder de dar vida. Isso só Deus. Mas ele recupera a saúde. Isso sim. Isso sim. Os milagres que ocorreram não são milagres sem resposta. Nós que não temos capacidade de entender muitos deles. Mas tudo responde a leis naturais. Por exemplo, da física, da biologia, da química, da geologia. E Jesus domina todas essas leis. Essa é a diferença. Ele sabe manipular essas leis. Ele tem o domínio. Quando ele fala para o mar e para o vento se acalmar, ele tem o domínio físico das leis naturais. Não é magia, é conhecimento. Hoje o homem tem conhecimento da química, ele sabe, se ele pegar um produto natural do planeta Terra e misturar com outro, vai gerar um novo produto. Conhecimento, ciência, capacidade. Jesus já percorreu esses caminhos. Mas a gente fica sempre no Jesus religião. E ele não é só isso, também é isso. Claro. Claro. Mas não é só isso. Então essa essência moral e ética nós captamos? Não. São 2000 anos em que a gente está rateando, patinando no mesmo lugar, sem entender o que esse homem trouxe para a gente. Eu trouxe a espada. Ah, então é um guerreiro. Não entendeu.
Não entendeu. E é isso que vem trazendo essa lição em Jerusalém. Quem operava prodígios iguais a ele? Ninguém. Porque não houve ninguém maior do que ele. Ele foi o maior de todos, o rei dos reis, o maior de todos. E ele sai de Betânia com o seu cortejo, ou seja, com os apóstolos e discípulos. Cumprindo as escrituras, o Messias entrará como um rei em Israel, em Jerusalém. Uau, agora vai. Agora ninguém segura o povo escolhido, a raça escolhida. Eles se viam assim, não podemos nos esquecer. Eles eram os escolhidos, os outros bárbaros e gentios. Esses não são escolhidos. E ele entra. Tem cantoria, tem balançar, né, da palmeira, os ramos, né? Jesus calado, não fala nada. Os discípulos, Nossa Senhora, olha com quem eu ando. Olha com quem eu ando com o chefe, olha com o homem. E o homem se confidencia comigo, dorme na minha casa, divide o pão comigo. Então, os apóstolos estavam no céu, aquele momento, porque os apóstolos não entenderam Jesus. Os apóstolos não entenderam a mensagem de Jesus. Jesus não foi compreendido por quase ninguém. Quase ninguém. Durante a sua caminhada. Quando ele ia pregar, falar, conversar, consolar, uma multidão o seguia. Multidão mesmo. Quantos estavam interessados na palavra? Uma parte. Pequena parte. Da multidão, pequena parte se interessava com aquilo que ele trazia porque atendia ao coração deles. Havia então a sintonia. Mas para uma pequena parte. Uma outra parte grande, era de curioso e de pessoas que queriam tirar vantagens do que estava acontecendo. Tirar vantagens, seja qual fosse a vantagem. Uma cura, um bem financeiro, a solução de uma situação mal resolvida, um conselho, tirar vantagem desse homem, de algum jeito. E uma outra parte queria incriminar. Inveja, cobiça. Queriam de alguma maneira tirar ele, porque o que ele estava falando não era bom para os negócios do Sinédrio, de Roma, não era bom para os negócios ali daquela igreja local. Então, precisamos eliminar essa ideia. Mata o homem, mata a ideia. Esse foi o pensamento, né, dos fariseus, dos saduceus. Ele entra calado. Os discípulos, nunca se viu uma festa igual. E aí, ele se reúne com seu grupo para a última ceia, o lava-pés. E ali ele discorre sobre o que iria acontecer nos dias seguintes, os dias derradeiros mesmo. E naquele momento, aquela euforia desaparece assim, ó. Porque a ficha começa a cair. Depois de 3 anos de caminhada, de pregação, de reflexão, de ensinamento, chegou o momento. E a ficha começa a cair. Judas quase enlouquece. Pedro nega, discute.
É uma confusão entre os apóstolos. Jesus sempre sendo Jesus. E do lado de fora, uma multidão aguardando, ansiosa. O que ele vai exigir? Qual vai ser o documento? Como é que a gente vai agora avançar para cima de Roma? Para cima do Sinédrio, que também está nos oprimindo? Então, está todo mundo na expectativa ali, aguardando. Né? Vamos lá, agora vai. Ele vai falar alguma coisa, ele vai fazer o pronunciamento. E nós vamos todos juntos começar a lutar pela nossa liberdade. O que disse o profeta? Pergunta um deles. Explicou-se, afinal? Estão cobrando de Jesus uma posição. Filipe, então, que é quem trava esse diálogo com aquela pequena multidão que acompanha naquele momento específico, o grupo, né, de apóstolos de Jesus, ele diz, sim, ele se pronunciou para nós em sigilo, num primeiro momento. Qual a base do programa da nossa restauração política e social? Política e social. Jesus, então, seria um político que ia reestruturar toda a política judaica de Israel, dos gentios, e o povo escolhido seria, então, eles passariam de comandados para comandantes. Filipe, então, começa a argumentar. O mestre recomendou que o maior seja menor. O maior seja menor. Que o Senhor seja servo. Mas pera, calma. Mas não é isso que a gente quer ouvir. Não. Como eu vou servir? Eu sou servo de Roma. Não, agora eu quero ser senhor de Roma. Eu quero pisar nos romanos. Eu quero pisar na cabeça dos egípcios. Porque eles pisaram na minha cabeça. Eu quero devolver a afronta com ira. Com ira, porque eu não esqueci o que eles fizeram. Que todos devemos amar-nos uns aos outros. Como é que é? Como é que eu vou amar um gentil, um samaritano? Não, um romano que tomou a minha casa, as minhas posses. Eu vou amar um romano? Não, não vou não. Outro pergunta, qual o sinal do movimento? Eles queriam um sinal. Eles queriam um sinal. Filipe diz, estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós. O sinal está no amor e no sacrifício. Amor e sacrifício. Amor e sacrifício. O outro grita, dirigir-se-á imediatamente a César, fundamentando o necessário. Eles queriam que Jesus fosse a Roma. Vai em Roma. E vamos lá. Que vai descer do céu os anjos, os exércitos celestiais, e agora vamos acabar com Roma. Filipe diz, confiarmos no Pai, crer nele também, confia em Deus e confia em Jesus. Não em Jesus homem, em Jesus essência, ensinamento, reflexão. Não fará então exigência alguma? Já estão irritados. Eles não escutam o que eles querem escutar. Quando a gente não fala para alguém que esse outro quer escutar, qual é a reação? Ou melhor, quando alguém não nos diz o que nós queremos escutar, qual é a nossa reação? Você fica irritado ou irritada? Ele nunca fala o que eu quero ouvir. Ele nunca me elogia. Ele nunca fala algo de bom. Ele só fala algo de ruim. Eu nunca escuto o que eu quero escutar.
E aí como a gente reage? Porque o outro é o outro. E a reação será minha. A fala é do outro. E eu irei reagir. Não fará então exigência alguma? Mas quem é esse cara? Ele não... Como assim? O Messias não faz exigência? César faz. E ele não fará? Filipe diz: aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome. Entreolharam-se admirados os circunstantes. Naquele momento, estava acontecendo uma aula dada por Filipe, através das mensagens de Jesus. E a nossa posição, não somos o povo escolhido da terra? Ou a concepção equivocada? Povo escolhido. Existe um povo escolhido? Existem pessoas que acreditam nisso, né? Que é o povo escolhido e o restante não é escolhido. E esse povo escolhido comandará os outros. Nós temos isso ainda hoje. Disse o Mestre que não somos do mundo, e por isso o mundo nos aborrecerá, até que seu reino seja estabelecido. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo nos aborrecerá? Sim. O que são as aborreções? São as provas, são as expiações, as perturbações, os problemas. Isso deixará todos aborrecidos, desde que nos deixemos ficar dessa maneira. Ué, eu posso ter um problema e não ficar aborrecido? E superar e avançar com coragem, com esperança? Eu posso ter um problema, uma situação difícil, e mesmo assim eu avançar? Eu entender que aquilo faz parte de um processo? Mas o profeta não assinou nenhum documento, nem se referiu a qualquer compromisso com as autoridades? Ele não vai fazer nada mesmo? Não. Ele apenas lavou os pés dos companheiros. Adoro isso. Enquanto eles estavam esperando que Jesus metesse o pé na porta, rasgasse ali o seu manto, subisse num cavalo branco, com uma espada, e fosse, tarará, 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 vem comigo! E tchá, 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 nos Romanos, Jesus foi lavar o pé dos apóstolos. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Lembrando que Pedro se revolta, hein? Você não vai lavar meu pé? Trazer essa história em qualquer dia aqui, em um vídeo aqui no canal. Se revolta. Pronto, aí, a partir daí, acabou o Messias prometido, acabou Jesus, aí ele se torna um pilantra, um cafajeste, um enganador, um mistificador. É isso. Muito boa essa aventura dos pescadores, vão lá, né, depois de gargalhar disso. Tudo isso é uma farsa. E aí, meu Deus. E o que a gente espera então? O que eu espero? A gente espera alguma coisa dos outros, de Deus, de Jesus, da minha empresa, da minha religião. Eu espero alguma coisa. Esse povo esperou. Esperou o Messias. Ele veio. Eles não entenderam. Aconteceu. Nós podemos ser até parte daquele povo. Estamos hoje aqui. O que a gente espera?
que a gente espera? O que eu espero do outro? O outro tem capacidade de me entregar e eu tenho capacidade de enxergar? Porque Jesus tinha capacidade para entregar. E entregou, está aqui. Os que receberam não tinham capacidade para receber. Jesus continua entregando. Jesus continua trabalhando. E mais, todo o ensinamento, parábola, palavra, olhar, cura que Jesus fez naquele tempo, ele continua a fazer agora. A gente é que não vê. Porque da mesma maneira que eles não viam lá atrás, a gente não vê hoje em dia. Porque se nós víssemos, o mundo não estava como está hoje. Dessa hora, desde essa hora, compreendendo que Jesus cumpria, acima de tudo, a vontade de Deus, longe de qualquer disputa dos homens, a multidão abandonou-o. Porque a missão dele não era disputar ombro a ombro, ombrear com o homem, com César, com fariseus. Jesus nunca ombreou com ninguém, nunca disputou lugar com ninguém. Porque ele sabia quem ele era. E ele conhece a todos nós. Jesus conhece você. Você pode detestá-lo. Você pode ficar distante dele. Você pode odiar Jesus. Ele te conhece. Não é o Jesus da religião. É o Jesus governador do planeta. Jesus que orienta a evolução deste planeta. Jesus orienta a tua evolução junto de uma equipe de espíritos de altíssima hierarquia, que coordenam juntos as nossas evoluções. Jesus não trabalha sozinho. Existe uma equipe junto a ele que trabalha. Jesus conhece você. Mas encarceraram Jesus nas religiões, e muitos que detestam religiões detestam Jesus naturalmente, por tabelinha, né? Detesto. Se eu detesto a religião, vou detestar também aquele que a religião reverencia, natural. Tira o Jesus de lá, da religião, e coloca ele como aquele homem que dividiu o mundo em uma história diferente, que trouxe ao mundo não a arma, mas a pacificação. E o amor dele é incondicional. Os discípulos reconhecendo também que ele desprezava todos os cálculos de probabilidade de triunfo político, retraíram-se desapontados. Toda a empolgação, o ânimo, o agora vai, desabou. Foi o 7-1. Foi o 7-1 que os apóstolos tomaram na cabeça. Acabou. Desse instante em diante, a perseguição do Sinédrio tomou vulto. Aí, não é o Messias? Não vai nos libertar? Não vai. Não vai afrontar o César, não vai afrontar os romanos, não vai nos libertar? Não. Então, nós vamos atrás de você, porque você é um mentiroso. Você me enganou, eu estou com raiva. A gente faz isso? A gente fica com raiva e vai atrás das pessoas buscando vingança, querendo derrubar elas? O homem faz isso. Você nos enganou, nós vamos atrás de você. Afinal de contas, você faz mal para os nossos negócios. E desse instante em diante, o Messias, o nosso governador, aquele que só fez amar, recebeu prisão, abandono, injustiça, açoite, ironia e crucificação.
É isso que ele ganhou de nós. É isso que a gente entregou para Jesus. Nosso irmão. Prisão, abandono, injustiça, açoite, ironia e a crucificação. Essa foi uma das últimas lições dele entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, mas é muito difícil cumprir-lhe a divina vontade, e isso com o sacrifício de nós mesmos. Quando a gente faz qualquer sacrifício, a gente já se coloca na posição de vítima de crucificados. O mínimo de sacrifício. Porque eu fui enganado, mentiram para mim, e eu me doei, e olha o que eu recebo. Olha o que eu recebo, e eu que fiz tudo isso. É assim que a gente retribui. Aquele sacrifício que serve para que a gente possa melhorar o que a gente é, lapidar o diamante que há dentro de nós em termos espirituais, a gente reclama, a gente blasfema. E a gente entregou para Jesus tudo isso. Tudo isso. Aquele que foi o mais corajoso de todos, o mais forte de todos. Quem de nós aguentaria o que ele aguentou? Quem de nós? Quem de nós desceria da esfera crística por amor, por obediência em uma missão ímpar? Quem faria isso? Jesus não precisava fazer o que ele fez, se não fosse por amor. Não precisava. Como é que a gente trata então a nossa relação com esse cabedal de moral, ética, amor, fraternidade e caridade? Como é que a gente faz? Mais uma vez, repito, tirando a religião de nossa reflexão. Trabalhando então dentro de nós os sentimentos mais nobres, a nossa evolução como seres imortais. Como é que a gente trata então toda essa história? Como? Negligenciando? Claro, negligenciando. Porque é chato, né? Esse negócio de Jesus é chato. Quando vem a Páscoa, aí as emissoras de TV entopem, né? Os seus telespectadores com informações de Jesus, com filmes de Jesus, a paixão de Jesus, sei que de Jesus. E aí, igrejas e não sei o que. Passou, acabou. Aí no fim do ano, o Natal, o nascimento de Jesus, ai que bonito. Ai, monta o presépio, ai. Hipocrisia. Hipocrisia. Porque passa o Natal, as famílias entram em guerra, os governos guerreiam entre os outros que não leem a sua cartilha. Os homens estão o tempo inteiro se indispondo um com os outros. Há sempre no ar uma animosidade no trânsito, no mercado, na empresa. Eu não gosto dele, ele não gosta disso, eu não falo isso para ele, ele não fala isso para mim, eu guardo a informação, eu não compartilho. Animosidade presente o tempo inteiro. E a gente vai descendo essa escada vertical, caindo em nós mesmos, mergulhados na depressão, no suicídio, na desesperança, na tristeza. Ansiolíticos, antidepressivos, terapias daqui e dali. E se esquecendo do mais importante. Do mais importante, a palavra que alimenta o espírito. Cuidando da matéria e não cuidando do espírito.
Não tem como. Não tem como. O espírito é mais importante que o corpo. Eu cuido do corpo, não cuido do espírito. Desequilíbrio. Até quando Jesus vai andar sozinho, abandonado, crucificado, imolado? Até quando? O convite está de pé: segue-me. Segue-me. Por que não seguir? Porque nós somos egoístas, orgulhosos e vaidosos. E se nós não estivermos no palco principal, sendo o protagonista, nós não queremos. Nós não queremos. Nós desejamos ser os protagonistas. Quando a gente mudar isso e calçarmos as sandálias da humildade, as sandálias que Jesus usou, esse mundo vai se transformar. Porém, a transformação virá com a dor, porque o homem não quer ser humilde. Não quer ser humilde. Então a dor e o sofrimento visitam, para dentro dele algo aconteça e ele visite a humildade. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.